Boa Muito boa noite. noite, senhoras e senhores. Sejam todas muito bem-vindos, bem-vindas a esse ciclo de palestras em que se comemora o 3º aniversário do Instituto Brasileiro de Segurança Pública. Hoje nós temos a honra de receber entre nós aquele que fará a palestra de abertura nessa semana que se desencadeará até sexta-feira. Todo dia, às 19 horas, nós teremos aqui com vocês, com os nossos convidados, com aqueles que são os verdadeiros especialistas em segurança pública e aqueles que se interessam pelo tema, pessoas e autoridades, pesquisadores, que dominam o tema para o qual foram chamados. Hoje, a abertura fica a cargo de ninguém além do nosso ministro de Estado do Meio Ambiente, Ricardo de Aquino Salles. Ricardo de Aquino Salles é paulista e paulistano, nascido em 8 de junho de 75. É ministro do Meio Ambiente. Na área jurídica, Ricardo Salles é graduado em Direito pela Universidade Mackenzie e pós-graduado pelas universidades de Coimbra e Lisboa, além de ter cursado especialização em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Antes de tomar posse como ministro de Estado, Ricardo Salles foi secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Quem acompanha Ricardo Salles nessa palestra, como mediador desse que é o momento de abertura do nosso congresso virtual, é Olivaldo Alves Borges Azevedo. Atualmente, ele é secretário adjunto da Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente. É professor e graduado em Direito, com mestrado em Conservação da Fauna pela Universidade Federal de São Carlos e especialização em Gestão e Manejo de Sistemas Florestais pela Universidade Federal de Lavras. Nós contamos aqui com a presença de algumas autoridades que eu vou rapidamente mencionar de maneira protocolar, entre elas, Coronel Marlon Jorge Tesa, que é presidente da Federação Nacional das Entidades de Oficiais Militares Estaduais, a FENEM, Dr. Marcelo Henrique, presidente da 22ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Dr. Marcos Soares, advogado-presidente da Comissão Estadual de Segurança Pública da OAB São Paulo, Coronel da Reserva José Vicente da Silva Filho, associado decano do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, mestre em Psicologia Social pela USP e ex-secretário nacional de Segurança Pública. Coronel Eduardo de Oliveira Fernandes, que é comandante do Centro de Altos Estudos em Segurança da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Também o diretor de Assuntos Jurídicos da Associação dos Oficiais da Polícia Militar da Bahia, Força Invicta, o advogado e major da reserva, Wilson dos Santos Correia. Contamos também com a presença da nossa amiga, doutora Júnia Cristina Lemes Machado, delegada de polícia titular de Caraguatatuba, interior de São Paulo, litoral. E também do seu seccional, doutor Múcio Matos Monteiro de Alvarenga, delegado de polícia seccional do Litoral Norte, São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer tê-los a todos aqui entre nós. Estamos entre amigos e é uma honra, ministro, receber Vossa Excelência nesse que é um evento importante para nós, mas que, ao mesmo tempo, abre um espaço para segurança pública qualificada na visão daqueles que realmente possuem titulação acadêmica e, ao mesmo tempo, têm vivência. O Instituto Brasileiro de Segurança Pública completa, como se disse, 3 anos. Ele é composto hoje por mais de 50 pesquisadores, espalhados em 17 unidades da federação, todos com titulação de mestre e doutor em várias áreas do conhecimento, inclusive direito. Então, sinta-se muito à vontade, o senhor está dentro de uma sala com um público qualificado e um público que o respeita e espera ouvir as suas palavras. E acho que a primeira pergunta que abre qualquer debate, com a devida vênia do nosso mediador, é a agenda ambiental brasileira. Sabe-se que Vossa Excelência tem um desafio gigantesco, e o desafio que não é desse governo, é um desafio que vem de outras eras. E sabe-se também da boa intenção e de tudo aquilo que vem se tentando fazer, juntando o meio ambiente com outras pautas igualmente importantes para o ser humano, que é o ente mais importante. Eu passo a palavra ao meu amigo, que é diretor do Departamento de Pesquisas de Meio Ambiente do IBSP, Olivaldo Alves Borges de Azevedo. Boa noite, ministro. Desde já, nossa continência e nosso respeito. Obrigado, coronel. Um prazer estar com vocês aqui. Não sei se o Olivaldo quer fazer alguma intervenção, senão faço uma breve fala aqui já sobre o tema da nossa agenda ambiental. Por favor, ministro, por conta do tempo do senhor, prefiro que o senhor já vá ao assunto, por gentileza. Então, tá bom. Bom, primeiro, como eu já disse, cumprimentá-los e na pessoa, vocês dois cumprimentam a todos os demais.
O tema ambiental, é preciso que se diga logo de cara, ele é algo de tamanha importância para todos, né? Que ele não é nem da direita, nem da esquerda, nem do partido A, nem do candidato A, enfim, ele é um tema que interessa a toda a sociedade, brasileira em especial, mas também mundial e a todo momento. O que nós precisamos ter em mente? São diferentes, na verdade, a grande diferença não está aqueles que têm a preservação, a conservação como algo importante. Acho que todas as pessoas de bem, as pessoas razoáveis, com bom senso, consideram o meio ambiente como um valor extremamente relevante a ser preservado, cuidado, enfim, a ter toda a atenção. A questão principal reside em como, né? Como entregar, como fazer valer essa premissa da importância da questão ambiental. Alguns entenderão que isso é uma matéria afeita mais ao papel do Estado, eventualmente a uma visão, eu diria, mais à esquerda, mais socializante do tema. Outros com os quais eu me afilio têm uma visão mais liberal de trazer o setor privado, reconhecer alguns temas e limitações de fato e dar soluções que sejam factíveis, realistas e duradouras no tempo para o nosso desafio ambiental. O que o Brasil tem como principal desafio hoje, e essa demanda vem de muitos anos, a agenda ambiental urbana. Em qualquer estado que nós estivermos, praticamente em todas as cidades brasileiras, nós vamos encontrar os mesmos desafios da agenda de qualidade ambiental urbana. Urbana, esta agenda, que é onde vive mais de 80%, em média, da sociedade brasileira. Mais de 80% dos brasileiros vivem nas cidades. Que cidades são essas? Cidades com graves problemas de ausência de saneamento. Essa agenda de saneamento não foi prioridade no passado, na pauta ambiental, e o resultado disso é que nós temos 100 milhões de brasileiros sem tratamento, coleta e tratamento de esgoto, nós temos 35 milhões de brasileiros sem acesso à água potável, né? Nós temos um déficit de investimento na área de saneamento no Brasil que é calculado na ordem de 600 bilhões de reais e que nós sabemos que não será suprido apenas pelo investimento público. Os estados, os governos municipais não têm condições de resolver sozinhos essa demanda, esse déficit de investimento no tema de saneamento. Então, é necessário que nós tenhamos investimento privado. Para haver investimento privado, tem que ter regras claras, previsibilidade, segurança jurídica, e aí o setor privado, junto com o setor público, quer seja na concessão, PPP e outras formas de associação, endereçarem uma resposta a esse grande desafio chamado saneamento. A ausência de saneamento, todas as senhoras e os senhores sabem, gera problemas graves de saúde para a população, principalmente para a população mais pobre, né, que vive em regiões do Brasil, em regiões, inclusive, das grandes cidades, inclusive da cidade de São Paulo, que é a cidade mais rica do Brasil, e nós temos muitos exemplos na cidade de São Paulo de locais onde não há coleta e tratamento de esgoto. Quer dizer, isso é o grande termômetro do subdesenvolvimento brasileiro. Você vê que a cidade mais rica do país tem várias áreas onde não há coleta e tratamento de esgoto. Com isso, as crianças ficam doentes, as pessoas de idade ficam doentes, todos ficam doentes. E junto com o problema da saúde, vem a contaminação do lençol freático, contaminação do solo. Então, eu diria que dentro da prioridade, que é a agenda ambiental urbana, o saneamento ocupa a primeira posição. O segundo tema, eu diria em termos de importância, tem tudo a ver também com saneamento. Aliás, está dentro do marco regulatório, novo marco regulatório do saneamento, já sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Depois de 20, 30 anos de espera desta agenda, o presidente foi no governo do presidente Bolsonaro que se avançou com esta lei geral do saneamento. Mas ela cuida também de outro tema, que é o segundo ponto, que é o resíduo sólido, ou seja, a gestão do lixo. Essa é uma pandemia que atinge praticamente 100% dos municípios brasileiros, você ter uma má gestão do lixo. De novo, sou obrigado a citar a cidade de São Paulo, porque é a cidade mais rica do país,
não tem um modelo adequado de coleta e destinação do lixo, do resíduo sólido. Você não tem a separação do lixo na grande maioria dos municípios, das cidades, e da cidade de São Paulo, na grande maioria das residências. Você não tem uma coleta seletiva eficiente. Esse lixo acaba indo ou para aterro ou despejado em terreno baldio. Nós temos lixões num grande volume de municípios Brasil afora, né? Quer dizer, ao invés de você separar o lixo, nem que seja uma separação mais simples, que é aquela do lixo orgânico do lixo seco. O lixo orgânico você pode usar para a produção de biogás, né? Inclusive para a compostagem, para a parte de fertilização de solo. E o lixo seco é aquele que parte pode ser reciclado. Para você reciclar, nós temos cooperativas no Brasil afora que separam o material que é passível de reciclagem, e aquele que não é passível de reciclagem ou que não tem valor comercial para reciclagem, nós já deveríamos ter inserido no Brasil o que já é amplamente difundido mundo afora, que é a incineração do lixo ou do resíduo inservível, né? O coprocessamento, você dar a destinação, ao invés de continuar enterrando o lixo em aterro ou, pior ainda, nos lixões. Lixões que estão espalhados, como eu já disse, pelo Brasil inteiro, né? Há uma verdadeira epidemia de lixões nos municípios brasileiros, inclusive nos mais ricos, como a cidade de São Paulo. Então, na agenda ambiental urbana, saneamento, lixo, né, resíduos sólidos. Depois nós temos aí a qualidade do ar, que é um tema extremamente importante nas grandes cidades, nos centros urbanos, diz respeito novamente à saúde das pessoas, várias doenças respiratórias em cidades grandes do Brasil, inclusive no estado de São Paulo. E só não é pior o problema de qualidade do ar nos grandes centros urbanos, porque o Brasil tem o etanol, que é, né, o álcool, né? Então, é o exemplo de combustível renovável que não emite aquele problema do material particulado que tanto a gasolina quanto o diesel tem, o etanol não tem. Então, é o combustível renovável que ajuda justamente na fixação do carbono. Nós temos um exemplo para o mundo que é a agenda e a indústria sucroenergética, né, o setor do álcool. No estado de São Paulo, há um estudo que comprova que onde há cana-de-açúcar, houve aumento das APPs hídricas, das áreas de preservação permanente, aumento da fauna. Então, há um ciclo virtuoso. Essa semana, o presidente Bolsonaro esteve na cidade de Guariba, próximo a Ribeirão Preto, para inaugurar a planta de biogás de uma empresa privada, que é exemplo para o mundo, e que mostra que todo o ciclo da cana, parte vai para o etanol, parte açúcar, parte faz o etanol de segunda geração, parte faz refertilização do solo, parte gera energia com a queima da cana lá no bagaço da cana, e agora também o biogás a partir da vinhaça. Então, terceiro ponto importante, nós temos a agenda de qualidade ambiental urbana, saneamento, lixo, né, resíduo sólido, qualidade do ar. Outros 3 pontos desta agenda urbana. O combate ao lixo no mar. O Brasil é um país que tem 8.500 quilômetros de litoral. Eu diria que praticamente todo o litoral tem graves problemas, tanto de falta de saneamento, que é despejado in natura no oceano. Aí a gente vê aquelas línguas negras. E aí não é preciso ir longe, você vê as bandeiras vermelhas que tem em praias pelo Brasil inteiro, bandeiras aí da CETESB, por exemplo, em praias do litoral norte, Ilhabela, enfim, que mostram que nós temos problema de falta de saneamento no litoral e também o problema de lixo, porque quando você não coleta o lixo adequadamente no município, com as chuvas, essa poluição difusa acaba sendo carreada para o corpo hídrico joga este material no mar, e aí você tem 2 problemas juntos, falta de saneamento e a poluição difusa que pelas chuvas vai parar no mar. Nós temos também outro ponto, quinto ponto da agenda ambiental urbana, que é a reabilitação de áreas contaminadas, por exemplo, terrenos que serviram de lixão, terrenos que foram postos de gasolina com vazamento de combustível, terrenos que foram indústria. Então, você tem que ter toda uma política pública para a reabilitação dessas áreas contaminadas, extremamente importante. E, por último, sexto pilar dessa agenda urbana é um programa Cidades Mais Verdes, que foi lançado pelo Ministério do Meio Ambiente justamente para aumentar a quantidade de áreas verdes em perímetro urbano. Com isso, você melhora a permeabilidade do solo, né, reduz
os efeitos das enchentes, das chuvas, melhora a sensação de temperatura e, junto com isso, né, cria um espaço de lazer e entretenimento para as cidades, que é muito importante. Essa questão da agenda, eu deixei por último de propósito, essa questão das áreas verdes urbanas tem tudo a ver com a questão de segurança pública, né? As senhoras e os senhores sabem bem que um ambiente onde há entretenimento, a atividade esportiva, há uma sensação, locais bem iluminados, limpos, trazem uma sensação de segurança muito grande. Então, até nisso, esse programa de cidades mais verdes contribui para a sociedade brasileira, porque tem tudo a ver com a questão da segurança pública. Além disso, além desses temas da agenda de qualidade ambiental urbana, nós temos a proteção da biodiversidade, que está à frente aí o Coronel Olivaldi, que cuida, o Brasil é exemplo para o mundo em termos de riqueza da biodiversidade, e nós temos que monetizar, nós temos que dar valor ao nosso ativo da biodiversidade. Você não pode ter toda esta biodiversidade brasileira sendo manejada, manipulada, usada por indústrias ou por pesquisas sem ter a remuneração por isso. Até porque é esta pesquisa e essa remuneração que ajudam na conservação da biodiversidade. Nos 6 biomas brasileiros, nas diversas regiões do nosso país, a biodiversidade cumpre um papel importante e o Brasil é exemplo, né, de variedade da nossa biodiversidade para o mundo. Nós temos um desafio importante, que é cuidar dos biomas. Fala-se muito da Amazônia, tem toda a sua importância, não só, como eu já disse, na riqueza da biodiversidade, mas numa floresta, né, num bioma amazônico que está 84% preservado, quer dizer, mesmo depois de 500 anos de ocupação do nosso país, nós ainda temos uma Amazônia 84% preservada, o que mostra que o Brasil, ao contrário do que alguns dizem, é exemplo de preservação, né? A Amazônia está aí preservada, nós precisamos cuidar das pessoas que vivem na Amazônia, um local com fronteiras sensíveis, né? Países vizinhos com problemas transfronteiriços, inclusive de tráfico de drogas, tráfico de armas, então rotas de entrada tanto de drogas quanto de armas no Brasil, os produtos obtidos, né? O material obtido nos garimpos ilegais, ouro, pedras preciosas, são muitas vezes trocados por esse material gerando um ilícito ainda maior, né? Então, com reflexos na questão de segurança pública, o crime acaba tendo mais espaço onde não há desenvolvimento econômico. E aqui eu gostaria de lembrar aos senhoras e os senhores a frase do ministro Paulo Guedes, quando esteve na Suíça no passado, que a pobreza é dos maiores inimigos também do tema da segurança pública. Então, são temas que andam juntos lá na Amazônia, né? Você tem crimes ligados ao garimpo ilegal, crimes ligados à grilagem de terra, ao roubo de madeira. Esses crimes ligados ao garimpo ilegal e ao roubo de madeira estão intrinsecamente ligados ao tráfico de drogas e armas, então tem de haver um combate duro com isso. O governo do presidente Bolsonaro é um governo de tolerância zero com o crime, inclusive na área ambiental, mas é preciso entender que se nós não levarmos para a Amazônia um desenvolvimento econômico sustentável, de tal sorte que as pessoas tenham oportunidade de emprego e renda, ocupação, tenham perspectiva de futuro, os filhos dos amazônidas tenham um futuro melhor pela frente, essas questões todas ficam muito mais difíceis de serem administradas. E outros biomas brasileiros também, com as suas peculiaridades. Nós temos o Pantanal, que agora enfrenta um período seco, de queimadas, né? O governo federal está lá presente com brigadistas, inclusive contando, como contamos também na região norte, no Pantanal, com a ajuda das polícias militares dos estados, sempre parceira nossa das nossas atividades. Então, para além dos brigadistas, Corpo de Bombeiros, as polícias militares, sempre parceiras do Ministério do Meio Ambiente, em especial da nossa administração. O Ministério do Meio Ambiente, na sua atual estrutura, tem mais de uma dezena de policiais militares, muitos egressos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mas não só. Temos superintendentes, temos diretores, né, Olivaldi, temos lá no ICMBio o presidente, Coronel Lorenzini, estava lá o Coronel Homero, mais 4 diretores oficiais da Polícia Militar. No IBAMA temos mais cerca de 5 policiais militares também, trabalham comigo no Ministério, aliás, o número 2 do Ministério
é o coronel Biagioni, egresso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, nós temos diversos oficiais, diversos policiais militares, temos também bombeiros do Distrito Federal, que nos ajudam muito nessa tarefa. Tarefa essa de cuidar do meio ambiente, de combater os crimes ambientais, de colocar ordem, de colocar a eficiência, de colocar o seu esforço justamente nessa agenda ambiental brasileira. Então, como eu ia dizendo aqui, Amazônia, Pantanal, nós temos Mata Atlântica, temos o sul do Brasil, temos o Cerrado, que sofre muito aí, enfim, vem sofrendo. Então, nós temos toda uma visão, Caatinga, né? Então, essa é a diversidade de temas por bioma que envolvem o trabalho do Ministério do Meio Ambiente. Nós temos lá também no Ministério do Meio Ambiente uma agenda importante de concessão dos parques, né? O Ministério, através do ICMBio, administra os 334 unidades de conservação federais, das quais muitos são parques nacionais que podem e devem ser concessionados, né? Você atrair o capital privado, a iniciativa privada, cuidar dessas infraestruturas, investir nessas infraestruturas, tornar esses locais ainda mais atrativos para a visitação. Então, nós temos já concessionados Foz do Iguaçu, Fernando de Noronha, Floresta da Tijuca, Parque do Descobrimento, Itatiaia, né? Nós temos, então, 6 áreas concedidas e nós queremos avançar para mais 15. Então, nós vamos ficar com 19 áreas concedidas neste ano. Então, isso, nesse ano de 2021. Então, isso é um grande indicativo que aumenta muito o potencial de ecoturismo. Tem ali a possibilidade, inclusive, de nós termos as parcerias com as polícias militares nos estados, uma espécie de área de degem ali para que a gente tenha mais segurança nas unidades, aliás, como fizemos aqui no estado de São Paulo já, né, eu estava na Secretaria de Meio Ambiente. Então, esse é um trabalho abrangente. ICMBio de um lado, IBAMA, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e todas as nossas atividades em Amazônia, Nordeste, Mata Atlântica, Sul, Sudeste, Cerrado, Centro-Oeste, Pantanal, enfim, é um trabalho muito abrangente que o Ministério tem, coibindo, inclusive, tráfico de animais, que é um tema que, inclusive, as polícias militares têm um papel fundamental, e aqui a minha homenagem à Polícia Ambiental do Estado de São Paulo, que desde lá de trás tem uma importante atuação no combate a esse crime organizado, crime aí de tráfico de animais, essa brutalidade que é esse assunto. Aliás, é importante lembrar que também foi o presidente Bolsonaro que criou a Coordenação Nacional de Proteção e Defesa Animal, um assunto muito esperado, né, por muita gente, e o presidente criou justamente para ajudar nessa articulação de políticas públicas para todos os estados e todos os municípios, né? Nós temos lá a agenda também de combate aos efeitos, às causas e aos efeitos da mudança climática. Isso tem reflexo, inclusive, nesta agenda que eu falei no começo, de saneamento, que também contribui para as emissões, na agenda de resíduos sólidos, de lixo. Nós temos que ter um investimento grande no Brasil em adaptação para as mudanças climáticas, então as estruturas se adaptarem a essas mudanças, e o Ministério está muito dedicado a essa agenda. Então, com isso, acho que essa apresentação geral traz uma visão que nós temos aí da importância do cuidado, da preservação e conservação com o meio ambiente, destacando não só o papel deste tema de segurança pública na questão ambiental, eles se entrelaçam em vários aspectos, mas também lembrando, como eu já disse, a importância de nós termos mais participação do setor privado, seja pela agilidade com que podem contratar, pelo volume de recursos, enfim, pela visão de eficiência que o setor privado traz na área ambiental no Brasil todo. Então, com isso, passo a palavra ao Coronel Olivaldi para nós darmos andamento. Se me permite, ministro e Olivaldi, só fazer uma referência protocolar aqui, e acho que bastante prazerosa. Nós temos a honra de ter, nessa sala virtual, nos assistindo à sua fala, prestigiando o Instituto e prestigiando Vossa Excelência, Sua Excelência o Comandante-Geral da Polícia Militar de Santa Catarina, o Coronel Dionei Toné, e acompanha Sua Excelência o Comandante-Geral de Santa Catarina, todo o seu Estado-Maior na sala de situação daquela corporação. Sejam todos colegas muito bem-vindos, e eu passo a palavra para o nosso associado, diretor do Departamento de Pesquisa, Coronel Olivaldi. Só uma palavra aqui, Coronel Jorge, se me permite.
Eu estive nessa semana lá em Santa Catarina, inclusive na presença de diversos policiais militares daquele estado, que fomos lançar, né, a licitação do Parque Nacional de Aparados da Serra. Do lado do Rio Grande do Sul, ele entra pela cidade de Cambará do Sul, e pelo lado catarinense, pela cidade de Praia Grande. Então, aqui o meu cumprimento especial a toda a Polícia Militar do estado de Santa Catarina, que nos recebeu essa semana, como em outras oportunidades já, nos recebeu muito bem no estado de Santa Catarina. Ministro, pois bem, já cumprimentei, como o Coronel Azor disse, o senhor está entre amigos, mas amigos que realmente sabem do que está acontecendo no governo, sabem o que está acontecendo no país, e a dificuldade de se tocar, principalmente por conta do que vem acontecendo fora e dentro do país, da questão ambiental. Primeiro que eu queria dizer a todos que nos acompanham que o Ministério do Meio Ambiente realmente é o ministério, depois do Ministério da Defesa, por conta da Força Nacional, que mais tem policiais militares. Então, o ministro Ricardo Salles, desde São Paulo, ele sempre foi um ente público que sempre prestigiou a Polícia Militar, e isso se faz na prática, como tem feito. Ministro, só para a gente retomar o que a gente andou por esse país, vou citar 3 lugares aqui que nós somos, inclusive eu estava presente com o senhor: os Parecis, Mato Grosso, aquela terra indígena 7 de setembro, que nós pousamos lá naquele garimpo em que o senhor entrevistou, inclusive, um indígena, e a reserva extrativista de Chico Mendes. O senhor, dentro dessa pauta da Amazônia, como o senhor acabou de dizer, que até deixou por último, propositadamente, o foco que se dava anteriormente, até vem à tona a fala do ministro Paulo Guedes, da questão da pobreza, nós vimos nessas áreas pessoas, seres humanos querendo fazer diferente, querendo trabalhar. E a gente encontra uma resistência tamanha para fazer com que as pessoas possam entender que essas terras indígenas, as pessoas que vivem nessas terras indígenas, os povos indígenas, muitos deles querem realmente produzir, obviamente, dentro do uso sustentável, dentro de uma conservação de biodiversidade. Se você lembra, na reserva extrativista, o quão, né, aquelas pessoas que estão lá no Chico Mendes, o quão aquelas pessoas estão ávidas por políticas diferentes. Como o senhor mesmo disse, a gente vive até hoje como avestruz, enfiado a cabeça num buraco e afastando os problemas, não enxergando, não querendo enxergar os problemas. Eu gostaria, por gentileza, até para liberar o senhor, porque eu sei que o senhor tem uma agenda com um deputado, mas eu gostaria que o senhor citasse essa experiência que nós tivemos e evidenciar aos colegas que estão aqui exatamente essa vontade que aquelas pessoas têm de mudar esse conceito até então. Vivaldi, como você citou bem, esses 3 exemplos, mas há outros, né, Brasil afora. Sim, vários. Nós temos que respeitar as pessoas, né? A questão ambiental, ela anda junto com a questão das pessoas. Nós temos que cuidar das pessoas, respeitar as suas vontades, né? Respeitar os seus desejos, os seus anseios. Então, você citou, por exemplo, a reserva extrativista Chico Mendes, que é lá em Chapuri, no Acre. Sim. Então, a reserva que tem aproximadamente 900 mil hectares, onde vivem, o número é controverso, mas, enfim, 4, 5 mil pessoas, impedidas de produzir lavoura. Alguns querem ter plantação de café, alguns lá dentro querem ter gado de leite e até ter piscicultura. Eles são impedidos de ter essas atividades porque a eles é sempre imposta a fórmula, o sistema chamado de florestania, ou seja, tem que viver só do que a floresta oferece. Eles não querem viver só disso. Eles querem ter 10% da sua área, que inclusive a lei permite, né, com a piscicultura. Então, não é incompatível com a preservação ambiental ter a piscicultura, como também não é incompatível ter gado de leite, como também não é incompatível, nesses 10%, ter a plantação de café. São matérias, são atividades absolutamente compatíveis com a preservação ambiental, mas que trariam uma melhoria de vida, receita, renda, para essas pessoas que têm o direito de ter o anseio, por exemplo, de se vestir melhor,
ter acesso a medicamentos, ter uma moradia melhor, ter transporte, enfim, são anseios legítimos dessa população ali da Reserva Extrativista Chico Mendes. Não é diferente, por exemplo, dos Parecis, Campos Novos de Parecis, lá no Mato Grosso. Os indígenas de Parecis que sabem produzir agricultura. Eles mostraram que aprenderam a agricultar a terra e querem continuar produzindo. Por que negar a eles esse direito? Quer dizer que o índio não pode escolher ele próprio o que é melhor para si mesmo, que alguém terá de escolher por ele, né? Esse é um outro exemplo. Você citou lá em Rondônia os índios que estão garimpando ilegalmente. Então, sendo ilegal a atividade, nós temos que fiscalizar. Mas qual foi a postura do indígena lá, do líder? Você se lembra bem? Ele disse, olha, eu quero fazer dentro da lei. Ele quer fazer de acordo, quer poder ter a oportunidade de fazer as coisas de maneira legal, seguindo legislação ambiental, com regras claras de licenciamento. Quer dizer, nós não podemos virar as costas para essa realidade. Toda vez que você vira as costas para essa realidade, você joga as pessoas para a ilegalidade. E isso acontece em diversas regiões do Brasil. Se nós formos em comunidades do Rio de Janeiro, você vai ver atividades econômicas que a pessoa queria fazer de maneira regular e não pode. Aqui na região sul do município de São Paulo, lá na Billings e Guarapiranga, o quanto de ilegalidade tem em torno do manancial, e a legislação empurra todo mundo para a ilegalidade. No norte, esses exemplos que nós citamos agora. No sul, você tem produtores rurais sendo perseguidos muitas vezes quando eles queriam fazer as coisas direito, mas a regra ou a forma de fiscalizar ou a maneira como aquilo lhes é imposta joga a pessoa para a ilegalidade. Então, assim, nós temos que ter compromisso, justamente com as boas práticas ambientais, respeitando a realidade de cada região, de cada sociedade, de cada comunidade onde está inserida, e respeitar a vontade de cada um, claro, dentro das leis, das normas, mas sem radicalizar, quer dizer, sem ter essa, vamos dizer assim, perseguição contra as pessoas, quando muitas vezes o bom senso, se prevalecesse, colocaria parâmetros ambientais numa régua mais alta. Quer dizer, as pessoas teriam que cumprir regras, mas ao mesmo tempo não seriam jogadas para a ilegalidade ou para a marginalidade. Pois bem. Presidente, o senhor tem alguma pergunta do chat ou o senhor mesmo gostaria de fazer alguma pergunta ao ministro? O microfone do senhor... Sim, uma questão que foi bem colocada pelo ministro é exatamente o fato da parceria que existe com as polícias militares, né? Como boa parte do nosso público aqui, nessa palestra, nesse congresso virtual, é composto exatamente por esses, eu vejo aqui o Wildson, que é o presidente ele é diretor jurídico da Associação dos Oficiais da Polícia Militar da Bahia, a Força Invicta. O saúdo, mais uma vez, havia já feito a leitura do protocolo. Mas, ministro, Vossa Excelência falou dessa parceria que existe entre as polícias. Há uma questão que eu lanço para o senhor. Nós temos um procedimento, não na área administrativa, mas no campo processual penal, que não é a coisa mais importante, não é? Mas também acaba, de alguma forma, influenciando, exatamente porque as distâncias entre os locais da infração ambiental e, muitas vezes, a cidade onde existem unidades policiais para registro dos termos circunstanciados de ocorrência nas infrações de menor potencial ofensivo, e eu cito aqui, por exemplo, a caça. Claro que eu não estou falando daquela grande caça, mas falo daqueles que, de maneira bastante recorrente, praticam isso. O senhor sabe bem o que eu falo, na condição de ex-secretário estadual do Meio Ambiente aqui em São Paulo. O senhor vê alguma forma de se habilitar as polícias ambientais a registrarem e encaminharem diretamente no local dos fatos? Muitas polícias no Brasil todo hoje trabalham, eu cito mais uma vez a de Santa Catarina, mas ao lado dela há outras 13 polícias que vêm registrando infrações penais de menor potencial ofensivo pela via do termo circunstanciado e direto em aplicativos, tablets, smartphones, fazendo com que haja uma grande revolução. E aqui é óbvio o foco na questão ambiental, né? Sem sombra de dúvidas, a preservação e todas
as atividades ligadas à conscientização ambiental são o mais importante. É o tom de qualquer um que tenha absolutamente amor à causa. Mas, inevitavelmente, né, quando acontece a infração, o Estado tem que dar uma resposta rápida. E nem sempre ela acontece por conta exatamente dessa distância, ainda que haja experiências exitosas no Brasil. Em relação especificamente às unidades de polícia militar ambiental, e eu diria também, por que não, os próprios agentes do IBAMA, o senhor vê possibilidade de se adotar aquilo que já é uma experiência exitosa nessas 12 ou 13 unidades do Brasil? Sim, presidente, eu remonto aqui a experiência que nós tínhamos em São Paulo. Então, na Polícia Militar de São Paulo tem o TMD, que todos levavam, etc. Na Polícia Ambiental, a infração era registrada ali, e dali já saía, inclusive, a data para conciliação ambiental. Então, o infrator, ele recebia a infração, recebia dizendo, olha, se você não se conforma com isso, você pode apresentar sua defesa ou eventuais argumentos, documentos, etc., aquilo causas extintivas ou até modificativas ali da razão da infração, por ocasião da conciliação ambiental. Bom, inspirados nessa experiência que nós tivemos aqui em São Paulo e que reduziu em 40% o volume de processos administrativos que perduravam no tempo, porque já se resolvia ali na conciliação ambiental de cara 40% dos litígios, já por acordo, parcelamento de multa ou até reconhecimento de óbices ou nulidades, mas nós instituímos também no âmbito federal, o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, instituímos essa modalidade de conciliação ambiental, com possibilidade de descontos, parcelamento de multa, realização da audiência, né? Então, isso visa a dar maior efetividade ao trabalho, porque os policiais militares ambientais dos estados, assim como os fiscais do IBAMA ou do ICMBio, também ficam frustrados por impor infrações, impor autos de infração, e isso não resultar rapidamente ou no pagamento da multa ou nas medidas reparadoras, etc. Então, ter essa medida, ela é muito salutar. Eu diria que é quase que o ciclo completo aí do trabalho dessa atividade na linha de frente. Agora, é preciso ter tecnologia, né? O Brasil precisa avançar na cobertura das suas redes de internet, né? Wi-Fi, a cobertura por satélite, 4G, 5G, etc., Brasil afora, porque esses equipamentos que permitem essa linha de frente dependem da tecnologia para isso, e a gente precisa ter uma melhor e maior cobertura, né, desse sistema. Mas é muito desejável que, na ponta, quem está efetuando a fiscalização, está lá no combate diário, na linha de frente, tenha a possibilidade de atuar de maneira mais efetiva, descentralizada e rápida, né? Isso é uma demanda importante do policiamento ambiental e também dos nossos fiscais, eu tenho certeza que os estaduais e os nossos fiscais federais também. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade para reiterar aqui o meu agradecimento a todos os policiais militares do Brasil inteiro que nos ajudam em todas as nossas ações, em todas as nossas agendas, todos aqueles que compõem os nossos quadros de IBAMA e ICMBio, do Ministério de Meio Ambiente. Agradecer também à Polícia Civil dos estados, que também faz um trabalho importante, investigativo. A Polícia Civil tem um papel relevantíssimo também nesse trabalho, né? Então, acho que aqui é uma complementariedade do trabalho, aquele específico da Polícia Militar, com as polícias civis, com os fiscais das agências, sejam as estaduais ou as federais, e todos trabalhando com isso, que é devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade, bom senso, no interesse de todos, né? De todos os brasileiros, de todas as regiões. Eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês aqui. Ministro, antes de passar a palavra ao presidente, eu que agradeço. A gente sabe muito bem do tempo do senhor, como ele é escasso. Essa fala do senhor aqui pode ter certeza que fortalece muito mais os laços que o senhor tem conosco. Pode ter certeza que o senhor está entre amigos e vai ganhar muitos amigos ainda na Polícia Militar. Muito obrigado e até amanhã a gente se vê aqui. Coronel Azor, por favor. Ministro, o Instituto Brasileiro de Segurança Pública, como disse, fundado há 3 anos, talvez tenha, nesta data, a sua pessoa mais ilustre. Eu digo isso não só pelo cargo que Vossa Excelência ostenta,
mas pela revolução que vem imprimindo numa política pública que busca atingir as gerações futuras. Mas, ao fazê-lo, fazer com o pensamento humano, com o pensamento focado no ser humano. É bastante frequente, quando se discute meio ambiente, se deixar, muitas vezes, o ser humano num terceiro, talvez último plano. Eu acho que esse equilíbrio, penso que essa visão de mundo, que faz com que o ser humano não seja simplesmente o degradador, tampouco haja um conflito, e esse conflito, muitas vezes, ele esbarra pura e tão somente na ideologia, é algo que deve ser extirpado. Eu acho que cada vez que eu assisto às suas falas na imprensa, eu observo exatamente isso. O Olivaldi é testemunha porque bem antes, muito antes até de pensar em convidá-lo, até porque supunhamos que, em razão da sua agenda, fosse extremamente difícil tê-lo conosco, a admiração já existia. E ela existe, saiba, e eu sei que o senhor tem essa consciência, de boa parte, e eu diria da maior parte dos brasileiros. Brasileiros que vivem e querem um ambiente cada vez melhor. Brasileiros que percebem que o meio ambiente, como Vossa Excelência colocou, interfere sim na qualidade de vida, mas também na segurança pública. Brasileiros que percebem que o meio ambiente não se resume exclusivamente à Amazônia. Ela talvez seja o grande patrimônio que resta à humanidade, porque quase toda a humanidade conseguiu destruir o que havia de grandes espaços, mas o Brasil ainda a tem. Nós temos a certeza do empenho de Vossa Excelência, agradecemos de uma maneira bastante enfática o carinho que dispensou ao nosso Instituto, tenha no Instituto Brasileiro de Segurança Pública um parceiro na área de pesquisa, saiba que nós estamos alinhados com o pensamento revolucionário e equilibrado que Vossa Excelência vem imprimindo. Eu gostaria de deixar as últimas palavras, sei que o senhor já agradeceu, mas essas últimas palavras devem ser suas. Muito obrigado, em nome de todos os nossos associados, em nome de todos aqueles. Nós temos uma sala do Zoom lotada e gente para fora. São 100 espaços literalmente ocupados. Graças ao Facebook, aqueles que são para lá de 370 inscritos formalmente, na última contagem que eu vi, que foi ontem, estão assistindo Vossa Excelência. Eu tenho certeza que a marca que o senhor deixa agora é uma marca mais forte, porque agora está livre para falar sem as pressões que muitas vezes se impõem, as pressões às vezes injustas. Então, nosso agradecimento, nosso empenho, a nossa eterna parceria. A palavra de Vossa Excelência. Bom, Coronel Azor, Coronel Olivaldi, agradeço a ambos essa oportunidade, realmente é um assunto que é muito importante, muito cativante, com essa audiência que participa aqui através do Instituto, que é da mais alta qualificação, oportunidade essa que eu reputo inestimável para o debate nacional. Lamento não poder ficar mais tempo, mas contem conosco lá no Ministério, comigo em especial, eu tenho certeza que todos aqueles que participam desse esforço, no Governo Federal, no Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA, no ICMBio, enfim, na Polícia Militar Ambiental dos Estados, na Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo, que é aquela que eu tive o prazer de trabalhar de perto, meus colegas da Casa Militar do Governo do Estado de São Paulo, da época que eu fui secretário particular do governador, enfim, e todas as polícias nos estados. Polícia Civil do Estado de São Paulo também, que sempre participou ativamente dos nossos esforços de combate aos crimes ambientais. Polícia Federal tem feito um trabalho importante também em combate às ilegalidades. Enfim, nós temos instrumentos, temos pessoas da mais alta qualificação, temos uma legislação bastante restritiva. Então, o que nos falta talvez seja uma articulação. E essa oportunidade de hoje caminha no sentido da interação, da melhor articulação, da aproximação. Então, reputo, mais uma vez, como já disse, muito importante. Muito obrigado a todos, uma boa noite, uma boa semana, fiquem com Deus. Obrigado, ministro. Estejam conosco amanhã. Amanhã nós teremos o general Santos Cruz e o professor Dr. Marcelo, da Universidade Federal de Goiás, também nos brindando sob a batuta da doutora Tatiane Ferreira Vilarinho. O Instituto Brasileiro de Segurança Pública passa a palavra aqui ao Olivaldi. Não, só o ministro para olhar, a secretária. Estamos indo. Sejam bem-vindos. Obrigado por todo o apoio e estejam conosco todos os colegas que se inscreveram,
estejam aqui às 19h30 amanhã, só esse detalhe, amanhã às 19h30, General Santos Cruz, professor Marcelo, da Universidade Federal, trabalhando exatamente a atuação de segurança pública em áreas conflagradas, como se proteger a sociedade por meio das forças de intervenção da ONU. Grande abraço a todos. Mais uma vez, o Instituto Brasileiro de Segurança Pública agradece empenhadamente a participação de todos. Está encerrada essa sessão.